Fala pessoal, imagina que alguém levou o amor da sua vida e você está disposto a tudo para salvá-la, mas o que não sabem é que você não sente dor, pois este é o filme Nova Kane, A Prova da Dor de 2025. E eu sou a F, o esfolado e ferrado, então pega um curativo e vamos pra história. Nathan, o pobre Nathan, acorda em mais um dia normal se preparando para ir trabalhar, e ele escuta suas mensagens motivacionais e aqui vemos que ele trabalha em um banco na cidade como gerente assistente, e nesse caso é algo bom, e durante a reunião ele fica olhando uma jovem que estava trabalhando há pouco tempo ali. O seu primeiro cliente do dia é um senhor que perdeu a esposa e havia hipotecado a casa para conseguir empréstimo para a loja da família, mas agora ele não sabe o que fazer, pois estava sem chão. E para tentar ajudar, Nathan diz que seguraria a hipoteca para ele tentar salvar a casa. E o senhor fica grato, pois não está sendo fácil aquela situação. Nathan quer tomar um café, e Sherry aparece e o assusta, e ele se queima com café, mas não demonstra nada. Ele vai para o escritório, mas Sherry vai atrás, porque ela é persistente, e o chama para tomar um café, e aquilo estava fácil demais, e qualquer um acharia que ela estava tentando nos comer, mas como somos fáceis igual a ele, então ele aceita, e os dois saem no intervalo para tomar um café. Sherry começa a fazer algumas perguntas pessoais, e Nathan é muito reservado, mas diz que tinha uma doença chamada SIPA que o impedia de sentir dor, e isso é perigoso porque ele pode se machucar gravemente, e por causa disso ele não pode nem comer alimentos sólidos, pois poderia comer a própria língua sem perceber. Mas Sherry é convincente e diz que ele deveria tentar, até porque ele consegue sentir o gosto de algumas coisas, e ele prova um pedaço da torta, e aquilo foi uma das melhores coisas que ele comeu nos últimos 25 anos. Durante a noite, ele joga videogame com seu melhor amigo que nunca viu, mas se falam há anos. Mas ele toma coragem e vai até um bar da cidade e Sherry fica impressionada por ele ter aparecido. E ele diz que queria curtir a noite e agora ela começa a contar um pouco da sua vida. E diz que teve uma infância difícil e foi embora aos 18 anos para viver sozinha. E do nada um cara aparece e começa a zoar com Nathan porque ele era conhecido no ensino médio como Nova Kane, porque faziam várias coisas com ele, mas ele não sentia nada. E ele aproveita para ir no banheiro, mas quando volta, ela estava conversando com outro cara, e ele fica sem graça de falar alguma coisa, pois não quer arrumar uma briga. Mas ela estava com tudo preparado, pois ela dá uma bebida com molho de pimenta para o cara, e dali os dois vão para casa. Os dois chegam na casa dele, estava cheio de livros, e ele diz por não sair muito, tinha muito tempo para tudo. E ela começa a olhar com maldade para ele, e olhando seu corpo, ele estava cheio de tatuagens que gostava de fazer. E ele fez uma história de um príncipe salvando uma princesa, mas ainda não terminou. E ele percebe que ela também tinha marcas de corte, então sua vida não foi fácil. E os dois terminam a noite com um bem bolado e com a brincadeira do senta-senta. Esse foi o melhor dia da sua vida, e ele acorda animado, querendo comemorar, porque não é sempre que isso acontece. Até que alguns Papais Noéis aparecem armados até os dentes segurando o saco. E aqui vemos como o Papai Noel consegue dinheiro para comprar tantos presentes, e eles vão direto no gerente e arrebentam com ele. Mas como ele não dá a senha do cofre, dão um tiro de misericórdia, e agora só sobrou o Nathan, que é gerente assistente. Mas ele estava convicto em não entregar, pois não sente nada. O problema é que eles usam Sherry como motivação, então ou ele entrega ou ela morre. E ele decide entregar. Gado demais! E para piorar, ainda a levam como refém e atiram nos policiais do lado de fora. Qualquer pessoa esperaria a polícia, porque é muito perigoso, mas Nathan ajuda o policial ferido e pega uma das viaturas, contrariando toda a lógica da sobrevivência. O problema é que ele não sabe quem seguir, pois os bandidos se dividiram em dois grupos, e ele precisa acertar qual carro que ela estava. Ele consegue encurralar um deles e pega a arma na viatura, e diz para ele entregar a Sherry, mas o cara o distrai falando que a arma estava travada, e os dois começam a brigar e cai uma cozinha de um restaurante.
restaurante. E ele tem que tentar sobreviver com o que estava ali, mas estava difícil. E para acabar com aquilo, ele coloca a mão no óleo quente e atira nele. Mas não era para matar e ele começa a passar mal. Nathan está desesperado, mas ele precisa continuar e salvar sua amada de uma noite. E encontra um celular onde eles estavam se comunicando e tira uma foto da tatuagem no braço. E como ele não tem amigos, ele liga para Dixon, seu amigo virtual, e pede para ele descobrir quem fez aquele desenho, e ele fica assustado por ser envolvido em um crime. A detetive Mincy chega no local do crime, está tentando entender o que aconteceu, e eles resumem que teve um assalto ao banco, o gerente morreu, uma funcionária está refém e o gerente assistente foi atrás dos bandidos, e aquilo o torna suspeito de estar junto da quadrilha, mas antes de ir embora, ele salvou um policial. Ele não tem para onde ir, então ele vai até a loja do senhor que ele ajudou alguns dias atrás e ele tenta explicar o ocorrido e diz que precisava de ajuda para fechar os ferimentos, pois não tinha muito tempo e como é uma loja de construção, ele vai usando grampos e super bonde para fechar as feridas. E como ele conseguiu muito dinheiro no carro dos bandidos, ele entrega um pouco para salvar a hipoteca dele. E Dixon manda o endereço onde a tatuagem foi feita. A polícia chega no restaurante e encontra o corpo da assaltante, e agora mesmo que aquilo estava estranho, e acham que Nathan brigou com o comparsa e matou para pegar o dinheiro, e ligam direto para ele falando para ele voltar que tudo daria certo, mas Nathan diz que não poderia fazer isso porque conheceu o amor da sua vida. E ele não pode esperar que a polícia faça algo quando nem mesmo eles, até agora, sabem o que está acontecendo. E galera, ele tem um ponto forte, porque a polícia com todo efetivo sabe menos do que ele. E a detetive Mincy fala para ele tomar cuidado. E galera, aqui vem a revelação, pois os dois bandidos estão esperando o amigo chegar, mas recebem a notícia que um deles foi encontrado morto. E quando parece que Sherry sofreria as consequências, vemos que ela é irmã do líder, e ela fica bolada porque eles mataram o gerente, e não foi isso que planejaram. E aqui vemos como Nathan é burro porque ele está indo atrás do golpe. Nathan chega no tatuador e diz que queria fechar sua tatuagem, mas quem aparece é um armário. E galera, se você tem medo do Mario, imagina um armário onde ele se esconde, pois é esse cara. E ele mostra a tatuagem e pergunta quem fez porque queria fazer igual, mas o cara percebe que tinha algo de errado e vai pra cima dele. Mas como ele já fez tudo isso, ele não poderia desistir assim, e começa a bater com tudo que tinha, mas o cara é uma parede, e ele lembra que não sentia dor e começa a socar o chão que estava com cacos de vidro. E agora ele estava preparado e seus socos normais não faziam nada, mas com os vidros começa a cortar o cara e ele fica cego. E ele consegue a informação e como não tinha caneta, tatua na mão. Ele vai até o endereço de um deles, mas chegando a casa estava cheio de armadilhas, pois os irmãos são sobrevivencialistas, e se fosse uma pessoa normal já estaria morta, mas não para Nova Kane. E ele é pego por bolas de ferro até flechadas, e quando ele descobre que ele trabalha em uma oficina, ele é pego por uma corda e fica pendurado, e sua única opção é chamar Dixon para o tirar dali. Mas eles nunca se viram e fazendo isso ele estaria se metendo em um problema maior ainda, mas como é seu único amigo, ele diz que chegaria em 15 minutos. Na oficina eles estão se preparando para ir embora, mas um deles quer passar em casa para pegar algumas coisas. O problema é que quando ele chega as armadilhas estavam ativadas e ele reconhece que Nathan era o gerente de banco que estava atrás deles e diz que acabaria com ele devagar pelo que ele fez com o irmão dele. E Nathan finge que estava com medo porque ele ganharia tempo até seu amigo chegar. E ele vai enrolando até dar o tempo, mas o cara quer finalizar o serviço. E Nathan diz que seu irmão falou algo antes de morrer e diz que o pai foi comprar cigarro, mas voltaria. E o motoqueiro dá uma paulada nele porque Dixon chegou na hora certa. E galera, Dixon é um gordinho careca. É isso. Você é careca! E agora tudo estava bem, ou quase, pois o cara levanta e começa mais uma lutaria. E Nathan faz um triângulo nele e enfia a flecha que estava na sua perna na cabeça dele. E esse dia foi muito louco. E pra piorar, a polícia aparece no local, então ele troca de roupa com Dixon pra ele correr e distrair a polícia. E quando é pego, Mincy percebe que era golpe, e esse é um amigo de verdade, porque nos Estados Unidos, a polícia atira primeiro e pergunta depois. E se você chegou até
até aqui é porque é guerreiro, pois a luta ainda não terminou. Então deixa sua curtida e se inscreve porque o que está ruim sempre pode ficar pior. E Nathan chega na oficina e encara Simon, o chefe, e manda ele soltar Sherry, mas ele começa a rir e diz que eles são irmãos e tudo isso foi armado. E sua cabeça começa a entrar em pane, pois então tudo que eles viveram em uma semana era mentira. E ele leva um soco e desmaia, e para acabar com a brincadeira, ele prende sua cabeça no elevador e seria esmagada pela roda do carro. Mas Sherry manda ele parar e ela seria a próxima. Mas Mincy chega e dá um tiro nele que ele cai no chão. E essa é a primeira vez que a polícia chega a tempo. Nathan é salvo e tudo estaria bem, mas Simon é jogo duro e levanta e dá um tiro na Mincy e mata seu parceiro, e pega a ambulância para ir embora, e quem estava lá dentro era Nathan para ir pro hospital. E agora Sherry que o salvaria, pois sabe para onde ele vai, e se ele atravessar para o México não teria o que fazer. Então ela pega o carro da Mincy e Dixon estava no banco de trás. Ele levanta na ambulância e percebe o que estava acontecendo, e quebra seu dedo para se soltar das algemas e liga o desfibrilador no seu corpo e segura no Simon, que bate a ambulância. E como esse cara não morre, ele vai para cima do Nathan e os dois começam a brigar. Mas dessa vez ele quebra seu braço e deixa uma fratura exposta. Mas Sherry o salva, mas ela perde a arma e seria morta. E agora ele precisa de um incentivo para o corpo reagir, e injeta adrenalina para ter o último fôlego antes de morrer, e enfia o osso exposto na garganta do Simon, que dessa vez deu uma falecida de leve. E depois de uma semana ele acorda no hospital e Dixon estava do seu lado, e diz que ele perdeu muito sangue, além de ter uma hemorragia, traumatismo craniano, queimadura de 3º grau e ataque cardíaco e vários ossos quebrados. Mas se sobreviveu a tudo isso, então ele vai ficar bem. E Mincy aparece depois de saber tudo o que aconteceu e diz que ele seria preso, mas o juiz deu 6 meses de prisão domiciliar. E você acha que sua vida se resolveu, mas ele vai na prisão para visitar a Sherry, que pegou 2 anos por se envolver em tudo isso. Você é burro, cara, que loucura. E galera, até metade do filme ok, mas depois sabendo é complicado. Por isso que eu digo, aí que mora o perigo e eu caio lindo. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim eu vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, o que é um arranhão pra quem já está. E se curtiu esse resumo e quer mais, então já sabe, se inscreve para não perder os próximos lançamentos, e o YouTuber está desinscrevendo a galera. Agora vou nessa, então fui!